Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Dando continuidade aos vídeos da série Fruto do Espírito, hoje o tema será bondade. Gálatas 5:22 diz o seguinte: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. A Bíblia fala que só existe uma pessoa boa: Deus. O jovem rico perguntou para Jesus o seguinte, em Mateus 19, verso 16 e o 17. Esse alguém chegou perto de Jesus e consultou-lhe: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus. Jesus falou o seguinte para ele: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Foi Jesus que falou. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Mas Jesus respondeu: só há um que é bom, que é Deus. Então tudo que existe de bondade no mundo, nas pessoas, provém de Deus, porque o homem, por si só, a sua natureza, depois da queda, do pecado, ele só consegue produzir coisa ruim. Não consegue produzir nada de bom sem Deus. Então, tudo que existe de bom no mundo e nas pessoas provém de Deus. Tem muitos salmos, eu vou falar alguns, que eles expressam, que eles falam da bondade de Deus. Por exemplo, o Salmo 36, verso 5 e o verso 10. Mas a tua benignidade e bondade é a mesma coisa. Ó Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. O 10. Estende a tua benignidade aos que consagram a ti, a tua justiça aos que são puros de coração. 2 Samuel 16, verso 12. Espero que o Senhor venha considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. No caso foi Davi falando, né? Salmo 44, verso 26. Levanta-te, que está falando no caso do Senhor, né? Vem em nossa ajuda e nos resgata por tua imensa benignidade. Provérbios 3:3. É um conselho de Salomão, né? Ou uma profecia, uma bênção. Provérbios 3:3. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandone. Atas ao redor do pescoço. Escreves na tábua do teu coração. Para viver nesse mundo caído, a gente consegue olhar para a vida de Jesus e ver que ele era bom, que ele era uma pessoa boa, agia com bondade. E a bondade tem que fazer parte na vida das pessoas que servem a Deus, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que pagar o mal, que eu vou falar mais para frente, com o bem, né? Com aquilo que é bom, né? Porque se você retribui mal com mal, a pessoa já está esperando o mal, né? Mas se você retribui com bem, a pessoa fica sem o que fazer. Existem pessoas que se proclamam que são bons. As pessoas falam: eu sou uma pessoa boa, que eu não roubo, eu não mato, eu não minto. Mas bondade a gente exerce na desigualdade, né? Quando somos tratados diferente. Porque você ser bom para quem é bom com você é fácil. Quero ver você ser bom com quem não é bom com você, com quem te maltrata. Isso que a gente foi chamado, né? Por isso que os discípulos têm que ser pessoas boas. Provérbios 20, verso 6, fala que tem pessoas que se autoproclamam boas. Olha o que diz. Muitos proclamam sua benignidade, sua bondade. Contudo, o homem fiel, quem o achará? É fácil você dizer que é bom, porque normalmente ninguém fala mal de si mesmo, né?
O difícil é as pessoas falarem que você é uma pessoa boa, né? E normalmente uma pessoa boa, ela é generosa, né? Ela é conhecida em todos os lugares. A Bíblia fala também que em Oséias que entre os homens não existe bondade. Olha o que diz em Oséias, capítulo 4, verso 1 e o verso 2. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grande acusação a proclamar contra o povo que habita nessa terra. Porque não há verdade, ele fala que não há naquela época lá, né? Mas a gente vê nos dias de hoje que é a mesma coisa. Não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai, tudo que se aparece entre os homens, o que se sobressai, o que fica evidente, ele fala, ó, é a maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. É o que os dias de hoje também. E olha que Oséias escreveu mais de 2000 anos atrás, hein? Você vê que retrata os dias de hoje. Se você fosse definir bondade, benignidade, seria uma pessoa doce, né? Tratar com doçura o próximo. Tem pessoas que desprezam a bondade de Deus, né? Que não reconhecem, né? Que a saúde é Deus que dá, que o emprego é Deus que dá, que a família é Deus que dá, que o marido é Deus que dá, que a esposa é Deus que dá, que o dinheiro que você tem é Deus que dá, o carro que você tem é Deus que dá, os problemas que você tem é Deus que dá, né? Porque a gente gosta de comparar o que é bom, né? Dividir as coisas boas e as coisas ruins. E normalmente quando a pessoa é religiosa, tudo que é bom vem de Deus e tudo que é mal provém do diabo. Só que a Bíblia não ensina assim, né? Porque se você ler Romanos 5, fala que dos frutos do Espírito, né? Fala lá que a aprovação é um dom de Deus, porque nos melhora a gente. Romanos 2,4 fala que pessoas que desprezam, né, não só a bondade, né, mas outras coisas. Olha o que diz: ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, da tolerância e a paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Tem pessoas que desprezam essas coisas, né? A Bíblia fala também que tudo aquilo que você gostaria de receber, você deveria fazer primeiro. Como você gostaria de ser tratado, você deveria fazer primeiro. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7,12. Assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Pois essa lei e os profetas, ou seja, não depende de uma barganha, né? Primeiro a pessoa tem que fazer comigo para eu fazer com ela. Primeiro a pessoa tem que ser boa comigo para mim ser boa com ela. Não, você tem que ser bom com quem é ruim com você, com quem te trata mal. Ser bom com todo mundo. Porque esse é o caminho estreito, né? Que a Bíblia fala. Aí eu faço uma pergunta: existe limite para fazer o bem? Limite para fazer o bem não. O bem não existe limite, mas sobre a bondade, depende do caso, existe limite. Por exemplo, eu vou ler um textinho para você entender. Existe limite para a bondade? Sim. Porque fazer incansavelmente a mesma pessoa o bem que gostaria de receber dela e receber de volta apenas e tão somente o oposto, pode fazer que o outro que recebe o bem se vicie do fato que de nossa parte só vem a mansidão e assim se torne adoecidamente mimado, abusivo, injusto e até perverso. O que eu quero dizer? Se você faz o bem para uma pessoa e dela só recebe o mal e continua fazendo bem para ela, sendo bom, você está contribuindo para que a pessoa se torne perversa. Porque se você faz o bem e ela só te trata com mal, e isso aí ao longo dos dias, ao longo dos anos, ao longo dos meses,
Tipo, é muita convivência, né? Normalmente de família, amigo, em casais, pessoas do serviço. Se você sempre aí não será bem que você está fazendo para essa pessoa, né? Será o tal do bondadismo, né? Que se torna doença, né? Porque nesses casos, aquele que continua infinitamente a tratar a pessoa daquele modo, como gostaria de ser tratado, pode inconscientemente desenvolver a doença da bondade, que é a manifestação de uma bondade que não faz mais o bem, mas apenas é bondade. Então existe bondade que não faz bem para ninguém, é bondade sem bem. A qual sendo recebida por um ser abusivo, né, que tem pessoa que é abusada, né, que é perversa, pode receber dele a reação que acabei de falar em cima, né, que a pessoa se torna mimada, abusiva, injusta. Naquele que é o ser da bondade, desenvolve uma bondade adoecida, porque as pessoas se tornam bobo e não bom, que é diferente. E outra, né? A pessoa fica. Esse que pratica bondade, que é uma bondade boba, ele se torna codependente do outro, né? Que abusa dele. Aí a pessoa se vicia em ser abusado e a pessoa que abusa se torna cada vez mais perversa porque sabe que dela só vai receber coisa boa. É insistir em si mesmo como bondade, apenas porque não sabe viver sem os abusos. Então acaba se tornando uma doença, né? O que acontece? O que se deveria de melhor desejar a nós mesmos é que qualquer um de nós visse nesse estado de prática de abusividade contra o próximo, nos confrontasse. Quando tivesse pessoas que nos confrontar a gente quando vê essa situação. Você é bom demais e você sofre abusos. A pessoa é injusta, a pessoa é perversa, a pessoa se torna mimada, se torna ingrata, egoísta. E acordar você, né? Para que quem vive assim é doente e acaba se tornando perverso também, né? Porque contribui com a maldade. Você sendo bom, esse bom aí que não faz bem, você acaba contribuindo para a maldade do próximo, né? Que ele nunca vai se enxergar. Ele vai sempre ser um ser abusivo. Nesse caso, a gente precisa se autoanalisar, né? Ou pedir para ser analisado, para a gente não ser uma pessoa que, em vez de ser bom, só faz bondade, e essa bondade não contribui para o bem de ninguém. Mas existem pessoas, né, que são boas realmente, e não tem esse problema de perversidade, e a Bíblia fala assim, ó, Romanos 5,14: Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido que vocês estão cheios de bondade e plenamente supridos de toda sabedoria, sendo que vós mesmos capazes de orientar uns aos outros. Aí o mesmo Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios 6,6, ele fala assim, ó, que os irmãos também estavam lá, cheios de impureza, em conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Se você for ver Tito fala que a bondade de Deus, né, vai se manifestar outra vez, né? Já se manifestou várias vezes com a vinda de Jesus e com a segunda vinda dele vai se manifestar de novo para com os homens, né? Tito 3,4, olha o que diz. Mas quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. 2 Coríntios 10,1, olha o que diz. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo. Eu que, segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde, entretanto, quanto ausente, sou ousado no falar. Ele estava dizendo aqui que ele estava rogando, né, pela paciência e pela bondade de Cristo, né, nos conflitos que tinha lá em Coríntios.
Mas se você olhar para a vida de Jesus, você consegue ver que ele era uma pessoa boa, agia com bondade, tratava com bondade o próximo, independente da situação, ele sempre agiu com bondade. Só que a bondade dele, ele manifestou de várias vezes. Por exemplo, quando ele chegou com o chicote no templo, ele não deixou de ser bom, ele não deixou de agir com bondade. Mateus 23, quando ele chama os fariseus de hipócrita, ele não deixou de ser bom. Quando ele falou para as pessoas em João, que os discípulos lá, quando ele iniciou o ministério, tinha muita gente que só estava atrás do pão e do peixe. E muitas pessoas pararam de seguir, mas nem naquele discurso ele deixou de ser bom. Porque ser bom não é ser besta e nem bobo, né? É ser bom. E normalmente uma pessoa boa, ela é coerente, ela é prudente, ela é sincera, é honesta e confronta as pessoas. Claro que o modo que confronta conta muito, né? Se a pessoa fala com amor e não é arrogante. Quem é arrogante nunca é ouvido, né? Nunca consegue expressar aquilo que quer falar. Sempre fala com arrogância. Agora, quem é bom e consegue expressar com amor, ele sempre é ouvido, né? E você vê em Efésios 5:9, fala o seguinte: porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Eu já falei em outros vídeos que todo fruto do Espírito, ele nunca é manifesto sozinho, né? Ele é carregado com várias outras coisas. Sempre está junto com a verdade, com a justiça, com o amor, com a mansidão, com paz, principalmente. Colossenses 3:12. Assim, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestido de um coração pleno de compaixão e bondade. Normalmente quem é bom também tem compaixão, né? E você terminar o resto do versículo, ó, humildade, mansidão e paciência. Então, o fruto do Espírito, ele nunca está sozinho, sempre está acompanhado de outras qualidades boas. No caso aqui, ó, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Jesus disse que o amor, nos últimos dias, iria se esfriar. A gente já está vendo isso, né? E as pessoas deixariam de fazer o bem. Em Mateus 24:12, você vê, por causa disso, da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará, né? E com o esfriamento do amor, as pessoas deixam de fazer o bem, né? Deixam de ser boas, acabam se tornando egoístas. A Bíblia ensina que você tem que fazer o bem a quem odeia você, né? Lucas 6:27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, façam bem às pessoas que odeiam você. Devido à demora que a pessoa se converteu, sei lá quantos anos, né? E toda vez ouve que Jesus vai voltar, e já passou 10, 15, 20, 30 anos, e a pessoa ainda continua esperando, ou cansou, né, de praticar o evangelho. Muitas pessoas cansam, porque ou não teve o retorno esperado, ou porque cansou mesmo, tá de saco cheio de fazer o bem. Então muitas pessoas hoje cansaram de fazer o bem, seja porque Jesus ainda não voltou, ou porque está esperando acontecer alguma coisa na vida dela e não aconteceu, e ela cansou. Aí você vê em Gálatas 6:9, né? Paulo fala, né, que devido à demora de Jesus voltar, muitas pessoas iriam cansar. E isso é natural, porque o ser humano já é carregado de um monte de qualidades ruins. Ele já é perito em fazer coisa ruim para o próximo. Isso aí ninguém precisa aprender, ele já nasce sabendo. Já nasce sabendo ser egoísta, já nasce sabendo ser mentiroso, já nasce sabendo a pessoa ser injusta, já nasce sabendo ser perversa, ser maldosa, não ter compaixão.
Você é só olhar para as crianças, que ninguém ensina ela a mentir. Você tem que, normalmente, o pai, a mãe ensina, ó, você tem que falar a verdade. Por exemplo, não ensina ela a ser egoísta, ensina o quê? Aprender a dividir. Então, nas criancinhas a gente vê que a gente já somos perito em fazer o mal. Aí Gálatas 6:9 diz o seguinte: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então isso aqui vejo que é uma promessa, né? Com uma condição, né? Se você não desiste de fazer o bem, uma hora você vai colher. 2 Tessalonicenses 3:13 fala quase a mesma coisa. Ó. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimais de fazer o bem. Porque tem gente que desanima, né, de fazer o bem. E quando você deixa de fazer o bem, a Bíblia fala o seguinte: quando você sabe o que tem que fazer e não faz, o que a Bíblia fala? Em Tiago 4,17: refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você tiver isso aqui em mente, esse verso aqui, ó, que aquele que sabe fazer o bem e sabe que deve fazer e não faz, comete pecado. Imagine todas as suas ações durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, você passar com esse filtro. Ah, eu sei que eu devo fazer, mas não faço, eu cometo pecado. Te garanto que vai melhorar muita coisa, né? E claro, né, para os dois lados. Aquilo que você sabe que é bom e aquilo que você sabe que é ruim. Aquilo que é ruim você não deve fazer. E aquilo que é bom, claro que você sabe que deve fazer, mas tem gente que não faz. Se você for olhar, ó, na Bíblia, que a maldade é o caminho mais natural. Ser ruim, não ser bom é o caminho natural do homem, que é o caminho da queda. O difícil é a gente exercer bondade. Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos são que entram por esse caminho. Então ser bom é uma exceção, é uma raridade, e só discípulo de Jesus, para ser servo de Deus mesmo, temer a Deus, ter o amor de Deus no coração e colocar em prática esse amor, que a gente consegue ser bom. Fora isso, ninguém é bom, porque a gente só quer o mal das pessoas. Então, a bondade, tem muito mais coisa para falar sobre a bondade, só que eu vou ficar por aqui. Mas eu vou deixar algumas dicas, né? Então, são 10 dicas que o mal que você vai causar à pessoa é um bem. Porque é uma contradição que eu vou falar, mas você vai entender no final. Então, a primeira dica: é mal fazer o bem para todo aquele que é mal. Ele odiará pela maldade de seu bem. Então, é o mal que você vai fazer, né? Esse mal é bom. Então, todas as outras dicas estão nessa linha. A primeira é mal fazer o bem para todo aquele que é mal. Ele odiará pela maldade do seu bem. Segunda dica: é mal pensar o bem acerca de quem só concebe o mal. Ele usará você sem escrúpulos. É mal desejar que o bem aconteça a quem o inveje por você ser bom. Ele o julgará superior e terá inveja de você com todo ódio. É mal realizar o bem a quem tem complexo de inferioridade em relação a você. Ele crerá que você está humilhando. É mal não fazer nada de mal a quem só deseja o mal a você. Ele não aguentará a sua não resposta às provocações. É mal ajudar o covarde quando ele está em desvantagem. Ele pensará que você é cúmplice. É mal fazer o bem aos que tudo veem como impuro. Sua bondade será interpretada como frouxidão. É mal fazer o bem aos que o adulam. Eles pensarão que sua bondade é pagamento e tentarão ampliar os seus
negócios com sua alma. É mal fazer o bem a quem não ama, ele nunca acreditará em você. É mal fazer o bem a quem cobiça, ele desejará seu bem a serviço dos interesses dele. Então a dica é que a gente dê uma surra de bondade no mundo com essas dicas. Amém? Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.